Boa noite, queridos e queridas irmãs em Cristo Jesus. Shalom. Meu nome é Romulo Carvalho, do canal Pregador Logos. Como falado anteriormente, hoje é a nossa primeira noite de estudo. Como eu falei, todas as quintas-feiras, por volta das 21 horas, entraremos com um estudo, curiosidades bíblicas, que eu vou estar levantando aqui, no canal, para conhecimento, para gerar interesse, conhecimento das pessoas, a pesquisar, a buscar mais. Tá? Ora pode ser um estudo, ora pode ser uma curiosidade, sempre de forma rápida e objetiva. Bom, o nosso primeiro tema de estudo hoje é Deus não tem ciúmes, tem zelo. É uma questão muito levantada, por muitos irmãos em Cristo Jesus, muitas pessoas, eu tenho ciúme porque Deus tem ciúme, a Bíblia fala que Deus tem ciúme, enfim. E vou provar que algumas pessoas estão equivocadas quanto a isso, tá bom? O estudo é um pouco longo, então hoje será a parte 1 do estudo, tá bom? Então, Deus não tem ciúme, tem zelos, parte 1. Tá bom, irmãos? Peço que os irmãos, se possível, tenham uma caneta, um papel para poder estar anotando algumas referências bíblicas, depois quiser pesquisar, estudar, enfim, pode ficar à vontade. Acho até válido, para que a gente possa aguçar mais a nossa mente e buscarmos mais em Deus. E como falado, o objetivo do canal é falar de Deus, e não de religião, tá bom? E o foco é sempre apresentar Deus para vocês. Amém? Bom, vamos começar. Como é longo o texto, eu estou com um texto aqui, e vou estar lendo para vocês alguns tópicos que eu já preparei o estudo. Como eu falei, é longo, e por isso hoje é a parte 1. Então vamos à introdução. Muitas pessoas fazem uso do texto de Tiago 4, versículo 5, para justificarem seus ciúmes, às vezes até de forma exagerada e doentia. Porém, utilizam este versículo de forma isolada, não concluindo com o versículo seguinte, para se justificarem como querem. Mas como se diz, texto sem contexto vira pretexto para quaisquer coisas que nós queiramos. Bom, esse texto é um texto muito interessante, onde muitas vezes as pessoas se prendem a isso, que o texto diz assim, porventura, como diz as Escrituras, porventura o Espírito de Deus que habita em vós tem ciúmes? É uma pergunta. Então não é uma afirmação, não é dizer que o Espírito Santo tem ciúmes, não, é uma pergunta, é um questionamento para que a pessoa possa refletir. Tá? Então esse é o texto básico. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 5. Como, portanto, diz as Escrituras, porventura o Espírito de Deus, que habita em vós, tem ciúmes? É uma pergunta. Tá? E a gente vai concluir com o versículo seguinte, a gente vai estar postando, falando, a respeito de outras questões delicadas quando se estuda a Bíblia, quando se lê, quando se medita na palavra de Deus. Tá bom? Então vamos prosseguir. Não podemos fazer uso da Bíblia, ou melhor, de seus textos de formas isoladas de todo o resto. Temos inclusive fazer uso de outras referências que abordam o mesmo tema, pois como foi colocado com muita propriedade, não posso citar nomes por questão de direitos autorais, mas é um texto muito interessante, que diz o seguinte, Gênesis não é toda a palavra de Deus, é uma parte dela. Gênesis, interpretada à luz do Apocalipse, e para tal interpretação, tudo que existe entre Gênesis e Apocalipse é um encadeamento necessário, é a palavra de Deus. Êxodo não é toda a palavra de Deus, mas Êxodo e Levítico, interpretada à luz da carta aos Hebreus, é a palavra de Deus. A lei de Moisés não é toda a palavra de Deus, mas a lei de Moisés, cumprida na graça e verdade, que vieram através de Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Bom, continuando na introdução, interessante o seguinte, irmãos, como coloquei aqui, quando se faz um estudo que aborda algum tipo de tema, eu não posso isolar simplesmente um texto, me basear num simples texto, num simples versículo
e fazer todo um estudo só fundamentado em cima daquele versículo. Principalmente quando o tema é complexo, como o de questão hoje. Tá? É necessário, é importante que façamos um apanhado, busquemos dentro da própria palavra de Deus textos paralelos, versículos que abordam o mesmo tema, que tratam do mesmo assunto, e com base nisso, na própria palavra de Deus, chegarmos a um consenso. O que realmente a palavra de Deus diz e fala e afirma, não com nossos achismos, enfim. Então foi o que eu fiz, eu resumi, pesquisei vários textos originais, dicionário, eu fiz um apanhadão, por isso eu falei que o estudo é longo, para poder elaborar isso com calma, com cautela, buscando sempre a direção de Deus, para poder estar fazendo esse estudo, elaborando com a graça de Deus, para poder passar para os irmãos. Amém? Vamos continuar aqui. Você pode deixar seu comentário aí escrito no canal. E esse texto que eu citei aqui, depois se alguns dos irmãos quiserem, tem ali no canal um e-mail que vocês podem fazer contato comigo. E dentro da minha oportunidade, dentro do tempo que eu tiver disponível, eu vou estar, posso estar enviando material para os irmãos e tal. Enfim, esse texto que eu citei, eu posso colocar a origem, tudo mais, tudo escrito bonitinho. Até por uma questão de curiosidade, para os irmãos terem, abordarem, estudarem, tá bom? Então vamos lá. Então, a partir desta introdução, farei uso dos versículos que abordem este tema, contextos e contextos, utilizando diversas bíblias de estudo, que serão listadas ao fim deste estudo. Porém, antes de prosseguirmos com os textos bíblicos, vamos ver as definições das palavras ciúme e zelo de acordo com o dicionário da língua portuguesa, tá bom? Isso é importante. Zelo, substantivo masculino. A afeição viva ou ardente por alguém ou algo. Dedicação, cuidado, desvelo, interesse, diligência e pontualidade em qualquer serviço. Ciúme, inveja de alguém. Se já é inveja, não é nada bom, Porque a própria palavra de Deus nos adverte contra a inveja. Então já começa por aí. Coisas que você não vê em zelo, mas você vê na palavra ciúme. Inveja de alguém que usufrui de uma situação ou algo que não se possui, ou que se desejaria possuir em exclusividade, olha só. Sentimento de possessividade em relação a algo ou alguém. Sentimento gerado pelo desejo de conservar alguém junto de si, ou por não conseguir partilhar afetivamente essa pessoa. Sentimento gerado pela suspeita de infidelidade de um parceiro. Isso é ciúme. Nós temos aqui a diferença, entre zelo e ciúme. O que o dicionário diz? São completamente opostos. Então temos que ter cuidado, irmãos, quando estudamos a Bíblia, para fazer também esse tipo de estudo. Vamos pegar o dicionário, vamos pesquisar, sem contar os originais, Isso aí mais para frente a gente vai abordar. Sem contar os textos originais da Bíblia, o hebraico aramaico do Antigo Testamento e o grego koiné do Novo Testamento. Tá bom? Então é importante que se faça um apanhado geral. Não é simplesmente ler, isolar e vão mandar do jeito que eu acho, do jeito que eu penso. Não, tem que ter cuidado. Por isso eu quis trazer também as definições do dicionário da língua portuguesa sobre essas duas palavras. E notemos a diferença de significados, de sinônimos que ela traz dentro do seu contexto. Então isso é importante notarmos. Como eu falei, no canal tem lá um e-mail que os irmãos podem entrar em contato comigo, que mais tarde, quando eu concluir esse estudo no canal, quem tiver interesse, eu posso disponibilizar esse material todo em PDF, para que você tenha todas as referências, todo o cuidado, e ler, estudar e até compartilhar no futuro. Tá? E de antemão,
já deixe seu like lá, seu joinha no canal e compartilhe com outros amigos, parentes, vizinhos, pessoas da igreja, da sua comunidade aí, dos seus amigos, vizinhos, tá bom? Vamos alcançar o maior número de pessoas para que possamos abrir nosso entendimento para a palavra de Deus. Bom, coloquei até aqui também, né? O que eu já falei aqui, ó. Nota. Alguns dicionários, isso aqui é importantíssimo, nós percebemos isso. Alguns dicionários colocam uma palavra como sinônimo da outra. Porém, se verificarmos as definições, notamos que há uma diferença considerável de uma em relação à outra, em seus significados. Vemos que as descrições, de uma forma geral, demonstram sentimentos diferentes, em uma grande maioria. E em qualquer caso, em alguns casos, vemos a palavra ciúmes, no plural, tá? Como sinônimo de zelo. Porém, quando vemos a palavra ciúme no dicionário, nunca encontramos a palavra zelo como um de seus sinônimos. Isso é importante, eu pesquisei os dicionários e observei isso. Quando a pessoa fala ciúmes, né, e vem até no plural, aí eles colocam lá a palavra zelo, né, como seu significado. Não, desculpa. Quando existe lá zelo, aí no finalzinho, em alguns dicionários, não são todos, tá? Eu pesquisei, colocam no finalzinho a palavra ciúme no plural, ciúmes, como sinônimo de zelo. Mas quando vemos a palavra ciúme no seu dicionário, pesquisamos, você nunca vê a palavra zelo, porque são diferentes. Eles querem justificar muitas vezes, mas nós notamos que são sentimentos, são palavras, são definições completamente diferentes. Então não podemos confundir ciúme com zelo. Uma coisa não se mistura com a outra, né? Como água e vinho. Não se misturam, são coisas diferentes, são sentimentos diferentes. Tá bom, irmãos? Vamos prosseguir. Bom, fazer referência aqui ao primeiro texto da Bíblia, como eu citei Tiago, capítulo 4, vou ler do versículo 4 ao versículo 6 em duas versões, tá? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anela o Espírito que ele fez habitar em nós? É uma pergunta. Aí o versículo 6, que é muito importante, logo como começa o versículo 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse antes, se você procurar no dicionário, tem diversas definições. Dentre elas, uma que se diz pelo contrário. Ou seja, vamos mudar esse antes pelo termo pelo contrário, só para vocês terem noção. Só o versículo 5 e 6. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Pelo contrário, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa é a primeira versão. Vou ler uma segunda versão aqui que eu achei muito interessante. Ele já começa com a palavra esposas. Tá? Importante que essas esposas aqui, ela abrange, né, nesse caso aqui, como a gente sabe que muitas vezes o termo esposa é designado para a igreja de Cristo, ele é o noivo, e a igreja como a noiva, o esposo de Cristo, a igreja no geral. Então, essa palavra aqui, esposa, nessa outra versão, ela tem esse duplo sentido, tá bom? Então, esposas infiéis, vocês não sabem que amar o mundo é odiar a Deus? Quem escolhe ser amigo do mundo transforma-se em inimigo de Deus. Ou vocês supõem que a Escritura fala em vão ao afirmar que há um Espírito, aqui já está diferente, está o Espírito minúsculo, tá? Em vós que cobiça com intensidade, mas a graça que ele nos concede é maior, por isso a Escritura diz, Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Depois eu vou falar um pouco mais sobre essa versão, que podemos notar que ela dá uma diferença, né, bem abrupta
em relação ao que a gente está acostumado da versão anterior que eu li. Tá? Vamos lá, uma observação. Se notarmos o versículo 5 do texto acima, citado em primeiro lugar, ele está fazendo uma pergunta, ou seja, é um questionamento a respeito do Espírito Santo, se ele tem ciúmes. Já no versículo 6, encontramos a palavra antes, como eu falei, tá? O que dá uma posição contrária. Vejamos o significado desta palavra de acordo com o dicionário da língua portuguesa. Antes, advérbio. Em tempo anterior, em lugar anterior, em primeiro lugar, primeiramente, antigamente, outrora, de preferência, pelo contrário. Tá? Isso eu pesquisei no dicionário, tá bom, irmãos? Não é colocação pura e simplesmente porque eu quis colocar meu bel prazer. Se os irmãos afirmam, tá? É bom, os irmãos peguem, depois vá buscar, pesquisar no dicionário. Quem usa as versões mais antigas da Bíblia, né? ARA, ARC, né? Tem muitas palavras que não é usual hoje em dia, não é no nosso cotidiano. Então é bom às vezes a gente pegar a Bíblia e estar lendo, pega um dicionário, hoje em dia é bem prático, não tem dicionário em casa, irmão. Baixa, tem vários dicionários gratuitos na galeria da Play Store do seu celular, você pode baixar um dicionário ali, e na hora que está lendo a Bíblia, opa, essa palavra que eu não conheço, você vai lá no dicionário, pesquisa rapidinho, há um monte de dicionário gratuito, os irmãos não vão pagar nada por isso, e vai lá dar uma pesquisada, né, e vai ver o significado, aí abre o entendimento, amplia o entendimento dos irmãos, o conhecimento dos irmãos, tá bom? Continuando. Pelo contexto, podemos entender que a expressão pelo contrário é que melhor se encaixa de forma, se formos substituir essa expressão pela palavra antes. Então, como podemos entender também que o escritor está afirmando que o Espírito de Deus não tem ciúmes, pelo contrário. Tá? Pelo contrário. Então, como eu falei, irmãos, é importante lermos a Bíblia com dicionário muitas vezes, tá? Ou não digo muitas vezes, algumas vezes, porque há palavras que às vezes você pega ali, como está no texto do versículo. Antes, o que significa antes? Muitas pessoas não têm conhecimento. Né? Então é bom, esse antes aqui, o que ele pode significar? É um advérbio, então vou pesquisar no dicionário o que ele significa. E dali você vai ter uma interpretação, vai ter um conhecimento, digo uma interpretação. Vai ter um conhecimento melhor, um entendimento melhor do que a palavra de Deus está dizendo. Tá bom? Irmãos, não vamos estender muito, para não deixar o estudo longo, cansativo hoje, no nosso primeiro dia, e para deixar também os irmãos com, né, aquele gostinho de quero mais na próxima semana, onde daremos continuação desse mesmo estudo. Tá? Hoje foi a parte 1 de Deus tem zelo e não ciúmes. Tá? Deixe seus comentários. Os irmãos têm o e-mail aí, pregadorlogos@gmail.com. Os irmãos podem escrever e dentro da minha disponibilidade de horário, né, eu vou estar procurando responder os irmãos. Peço que os irmãos tenham paciência, né, que aí eu posso estar respondendo. E como eu falei, quando findar esse estudo, aos que quiserem, né, eu vou estar disponibilizando esse material em PDF, mas também só vou poder enviá-los por e-mail, tá bom? Por questão de direitos autorais, eu acredito que eu nunca tentei, mas no canal não sei se eu conseguiria colocar um documento, um material em PDF para vocês, tá? E também vou estar disponibilizando depois aqui no link um canal no Telegram e no Viber, tá? Viber é um aplicativo pouco conhecido, mas que tem uma funcionalidade muito boa também em relação aos estudos, tá? Para divulgação de material, compartilhamento de material. Tá bom, meus queridos? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo fique com todos vós. Tá? E uma ótima noite. Espero até próximo sábado com uma palavra, ministração de uma palavra, e na próxima quinta-feira a continuação desse estudo. Deus tem zelo e não ciúmes. Amém? Fique com Deus todos, uma ótima noite para todos.